Você já pensou como seria se nós não conseguíssemos nos comunicar, se não conseguíssemos transmitir nossas emoções, nossos desejos, se não conseguíssemos exprimir aquilo que sentimos? No livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, o autor tenta demonstrar como os humanos evoluíram até conseguir construir a linguagem, uma forma de comunicação que nos permite evoluir e subjugar as outras espécies. Mas você já parou para pensar como a comunicação acontece? Quais são os elementos que estão envolvidos para que você possa transmitir uma mensagem? Parece ser muito simples falar, escrever ou compreender algumas mensagens que estão aí no nosso cotidiano. A linguagem, com certeza, é uma das principais diferenças entre nós e os outros animais. E o que há de tão especial em nossa linguagem? A resposta mais comum é que nossa linguagem é incrivelmente versátil. Podemos conectar uma série limitada de sons e sinais para produzir um número infinito de frases, cada uma delas com um significado diferente. Podemos, assim, consumir, armazenar e comunicar uma quantidade extraordinária de informação sobre o mundo à nossa volta. Uma das teorias mais aceitas diz que a nossa linguagem evoluiu por uma necessidade. A evolução aconteceu por conta da fofoca. Os sapiens então criaram todo o sistema de comunicação para que pudessem exprimir aquilo que sentiam e conversar por horas a fio. Essa teoria compreende que todos os seres humanos falam sobre assuntos dos mais diversos, e se fosse apenas para tratar de assuntos pontuais e que fossem relacionados à sobrevivência, nós não precisaríamos ter tanta comunicação, tantos discursos e tantas formas de demonstrar aquilo que nós pensamos e expressar tudo que nós sentimos. O fato é que as sociedades evoluíram e agora precisam muito mais do que apenas fofocar. Precisam registrar e para isso se utilizam da escrita. Comunicar significa transmitir e receber mensagens. E pode ser realizada por meio da linguagem falada, a linguagem de sinais, por meio das ideias, das transmissões de pensamentos, do comportamento, das atitudes, da escrita. Existem, então, várias formas de nos comunicar, mas, por mais que pareça simples, a comunicação é extremamente complexa. Ela já se inicia quando você aprende a falar e transmitir as informações, mas mesmo antes, quando você ainda era um bebê, alguma forma de comunicação já acontecia, mesmo que você não falasse, como, por exemplo, o choro do bebê. Certamente, ele pode estar com fome, com sede, ter feito suas necessidades. Ele quer informar a mãe que algo não está certo. Isso é uma forma de comunicação. Mas, se a comunicação é extremamente complexa, significa que nós temos alguma dificuldade em nos comunicar. E você deve estar achando estranho isso, porque você fala e consegue compreender bem aquilo que seus colegas dizem. Mas já parou para pensar como pode ser difícil escrever um artigo de opinião, escrever uma lei? Você seria capaz? Seria simples como, por exemplo, falar com os colegas ou com seus familiares? Essa complexidade foi desvendada por linguistas que tentaram compreender quais são os elementos da comunicação. Eu preparei uma animação para mostrar quais são os 6 elementos da comunicação. Vejam só. O emissor é quem emite a mensagem, que pode ser produzida de maneira escrita ou oral. O receptor é quem recebe a mensagem, é a quem se destina o texto. A mensagem é a informação que se deseja passar ao receptor. Ela pode ser elaborada de maneira verbal ou não verbal. Usamos a linguagem verbal quando escrevemos ou falamos. A linguagem não verbal é construída por signos visuais e sensoriais, como os sons, os gestos e as cores. O canal é o veículo de transmissão da mensagem, como o rádio, a TV, a internet, o jornal, dentre outros. Na fala, o canal que transmite a mensagem é o ar. No mundo cada vez mais digital, utilizamos muitos recursos para nos comunicar. E amplificadores quando precisamos falar com multidões. O referente é o que permite que o receptor compreenda o que o emissor quer dizer. É o contexto, a situação e os conceitos da mensagem. É
por meio dos referentes que conseguimos interpretar os textos. A palavra coração, por exemplo, tem vários referentes. O código é o conjunto de signos utilizados para construir a mensagem. O código precisa ser construído de regras que sejam comuns tanto ao emissor quanto ao receptor. Você só consegue compreender o que eu estou falando porque compartilhamos em comum a língua portuguesa. Agora que já conhecemos os 6 elementos da comunicação, vamos sintetizá-los. Emissor, receptor, mensagem, canal, referente e código são os elementos que compõem a comunicação. Na ausência de qualquer um desses elementos, a comunicação não acontece. O emissor e o receptor checam esses elementos para que não exista o ruído, que são os problemas que podem acontecer durante a comunicação. Na conversa face a face, só a presença não basta. É preciso estar atento ao que o emissor da mensagem diz para poder decodificá-la. Nesta tirinha, os netinhos não estão atentos ao que a avó está falando, pois estão utilizando outros recursos. Nesta outra tirinha, a secretária não decodificou o que o Sr. Almeida pediu e, por isso, cometeu um erro ao comunicar a mensagem. O ruído é responsável pelas más interpretações, como acontece neste exemplo, no qual o emissor da mensagem diz: "Você vai ser promovido", e o receptor entende: "Meu Deus, vou ser demitido". Na próxima aula, você vai entender por que é tão importante conhecer os elementos da comunicação. Viu como comunicação é extremamente fascinante? Se eu estou aqui conversando com vocês, é porque esses 6 elementos estão funcionando bem. Eu estou sendo o emissor, estou transmitindo a mensagem por vocês, por meio deste canal, que é a internet, que veicula essa informação. A mensagem da aula é acerca da teoria da comunicação e dos 6 elementos que compõem a comunicação. E, para que ela seja decodificada direitinho, nós utilizamos a língua portuguesa. Eu estou falando e vocês conseguem me entender porque estamos dentro de um mesmo código. E os referentes são alcançados por vocês. E caso não sejam alcançados, como por exemplo, se eu disser alguma palavra aqui que você não consiga compreender, basta procurar no dicionário ou perguntar a um colega, a um pai, a alguém, e essa pessoa vai dizer aquilo que significa tal palavra, ou seja, vai dar referência. É assim que a comunicação vai acontecendo. O emissor transmite uma mensagem para o receptor por meio de um canal. Esta mensagem precisa ter a referência tanto para o emissor quanto para o receptor e, além disso, é preciso que o código seja comum, tanto ao emissor quanto ao receptor. Parece bem difícil, não é? Mas depois dos exercícios, tudo vai ficar muito mais claro. Nosso próximo encontro, vamos falar sobre as funções da linguagem, que tem tudo a ver com a teoria da comunicação. Eu espero vocês. Até lá!